Olá, segundo ano! Vamos continuar falando das flores. Quantas flores! Nós já falamos das flores nas pinturas, na escultura, já falamos das flores na música, já falamos das flores nos poemas e lembrem-se que uma das atividades era elaborar um poema com o seu jeitinho, do jeito que você quiser, falando de flores. E aí nós trabalhamos a questão do cenário. Vocês devem elaborar um cenário para apresentar o tema de vocês. Então, vocês têm um poema que vocês criaram, vocês podem fazer música com os objetos de percussão. Quem quiser e tiver interesse pode pesquisar um pau de chuva. Alguém já escutou falar de um pau de chuva? É um instrumento indígena que eles colocam, sim, as sementinhas, as pedrinhas dentro de um bambu. E quando eles mexem esse bambu, aquelas pedrinhas e sementes se mexem, criando um som parecido com o som da chuva que cai. Então, pessoal, observando essas imagens que nós temos aqui, o que mostra nessa imagem? Nós temos aqui dois elefantes, uma escultura de elefante, naturalmente. Nós temos um banquinho e temos um jardim de tulipas. Quem já ouviu falar nessa flor que é muito cultivada na Holanda, chamada tulipa? Os holandeses que vieram para o Brasil moram numa cidade lá em São Paulo chamada Olambra. E lá eles cultivam muitas tulipas também, além de outras flores. Então, o que nós temos aqui? Um banco no jardim. Nós temos também aqui um outro caminho que nós podemos passar nesse mesmo jardim de tulipas em Keukenhof, que é o maior jardim de tulipas da Holanda. E aí nós vamos caminhando pelo meio das flores. Isto é um cenário. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre cenários, tá? Cenários que nós vamos criar a partir das flores. Então, lembrando que eles são utilizados para flores, para teatros, para jardins, eles são utilizados para filmes, qualquer cena que seja possível. E aí vocês vão continuar construindo, tá? Olhando esse caminho e elaborando um plano. O que vocês vão ter aqui, tá? Vocês vão colocar a mão na massa, escrever ou desenhar nesse espaço que está aqui o que você pensou para colocar no cenário do seu poema. Você já construiu um poema, você já decorou o seu poema, agora o seu trabalho é justamente criar um cenário para declamar o seu poema, que é falar o seu poema para outras pessoas. Então o cenário vocês é que vão criar. Se você não conseguiu desenhar, porque às vezes a gente não tem essa habilidade, tente. E aí você pode também escrever aqui as ideias que você teve. Use o seu livro de forma que você possa interpretar e aproveitar tudo que ele te oferece, tá bom? Aí nós vamos no fim do caminho encontrar no nosso cenário um palácio. Vocês já viram esse modelo de palácio tão tradicional das histórias infantis? Vocês podem montar também, no final desse cenário, um castelo, pode ser feito de papelão. A gente constrói, junta várias caixas de papelão, pinta, tá? E organiza com sucata um castelo como esse aqui, que tem formas cônicas, formas triangulares de prisma. Temos também aqui pirâmides. Vocês vão criar os formatos que vocês quiserem. Então, criem um cenário para que essa história possa acontecer. E aí, a pergunta que a professora vai fazer para vocês é se vocês já viram alguma dança ou algum espetáculo de dança ao ar livre. Isso existe muito e é muito interessante que a gente analise como essas pessoas dançam ao ar livre. São às vezes grupos musicais que têm um corpo de baile que dança, um grupo de baile que dança. Nós temos danças folclóricas que são dançadas ao ar livre em festivais. Nós temos espetáculos que acontecem em praças.
Nós temos várias formas de dança de rua. E temos também uma dança de rua que é bem conhecida, que é a Street Dance. Por isso o nome. Em inglês, Street Dance é dança de rua. Ela nasceu, na verdade, nos Estados Unidos e foi difundida por todo o mundo. Grupos de jovens, geralmente usando roupas características, vamos lá olhar. Roupa de jovem, né? Uma calça, um boné, pessoal. E aí nós vamos lá mostrar para vocês. Olha só que cenário bonito, tá? Então, vamos ver o que esses espaços de dança vão nos trazer. Se pensarmos bem, descobriremos que antigamente a maioria das pessoas dançavam em espaços abertos e junto à natureza. Era muito comum danças para a natureza também. As danças de salão eram acessíveis apenas para as cortes, pessoas ricas, para os palácios, né? E aí era muito difícil construir casas grandes ou salões, então as pessoas mais simples acabavam dançando aonde tinha espaço. E hoje em dia é muito comum a gente assistir, por exemplo, apresentações de danças nas escolas, nos teatros, nos salões, a gente vê muita apresentação de dança. E esses espaços são os mais diversos, né? Inclusive aqui, como a professora falou, a dança de rua, tá? Essa street dance, vejam que aqui nós temos uma pichação bonita desenhada nesse muro. Ele está dançando literalmente na rua e os movimentos, observem, a calça, às vezes folgada, às vezes justa, mas tem que dar mobilidade. E aqui, ó, um boné, mas vejam que ele tem uma força incrível no braço, pessoal, porque ele consegue com um braço segurar todo o seu corpo. Fazem movimentos de giro, eles fazem movimentos quase que acrobáticos. Onde a gente pode ver muitas danças parecidas com essa, são as danças dos grupos musicais da Bahia. O Olodum é um grupo musical baiano que faz acrobacias junto com os tambores. Eu já vi e é emocionante. Eles têm os tambores, têm seus instrumentos, eles tocam e ao mesmo tempo fazem acrobacias apoiando-se no tambor, tocando por trás com a baqueta, é fantástico. Então nós temos vários tipos de danças e de festas que são realizadas na rua. Um exemplo de festa e de dança de rua também é o nosso carnaval. O nosso carnaval, ele é manifestado, ele é expressado em danças de rua também. Toca-se o samba enredo, a escola de samba se apresenta e as pessoas dançam na rua. Existem os blocos de carnaval que as pessoas também vão para a rua dançar. Então, a rua tornou-se um espaço popular, ou seja, um lugar onde todas as pessoas podem se manifestar livremente e se expressar também. A dança clássica, ela já necessita de um palco, de um lugar especial para dançar, porque a dança clássica, ela tem as sapatilhas, as pessoas têm um material diferente de trabalho, o cenário não é um cenário natural, é um cenário construído, e aí é uma proposta um pouquinho diferente. Entretanto, nós podemos ver muitas danças que podem ocorrer no jardim, tá? Contação de história, jardim, várias formas que a gente tem de apresentar as nossas peças, as nossas histórias junto à natureza. Então, o cenário para a dança, para o teatro, nós é que vamos criar, certo? E o que nós temos nas artes visuais nada mais é do que o cenário colocado de forma permanente, como se fosse um retrato nas telas e nas esculturas. Então, pessoal, a arte, ela é uma forma de expressão magnífica do ser humano. Magnífica porque ela é maravilhosa. Sem a arte, nós estaríamos perdidos. A vida tem que ser vivida com arte, nós precisamos nos expressar, nós precisamos cantar, nós precisamos dançar, nós precisamos produzir trabalhos artísticos de forma que a gente consiga se colocar, mostrar o mundo que a gente vive.
Então, peço que vocês observem se a dança ou se vocês já viram em algum momento uma dança de rua, tá? Vou esperar para ver e nós temos mais um encontro que nós vamos recordar tudo aquilo que nós aprendemos. Um grande e forte abraço para vocês.